quando chegar a sessão do live coding, no código que estará no monitor à minha frente. Chamo-me Dario Mungoi, fiz parte do GDG Maputo quando estava em Moçambique. Agora encontro-me no Canadá, em Ottawa, e trabalho no Shopify. E hoje vamos falar sobre unit testing. Então, deixa-me começar aqui. Então, como dizia, hoje vamos falar sobre unit testing no Android. E decidi fazer essa apresentação, porque há muito que eu não apresentava nada para o GDG, e já estava a começar a sentir-me mal por não poder partilhar alguma coisa convosco. Dois, acho que unit testing é um tópico super interessante e pessoalmente melhorou muito a minha habilidade como desenvolvedor. Um segundo só, acho que não estou a partilhar o screen. Um segundo só. Então, acredito que agora... Conseguem ver o meu screen? Rosário? Está visível. Cool. Então, começando a dizer que decidi falar sobre unit testing porque acho que é um tema super interessante e que pessoalmente ajudou-me muito a melhorar como desenvolvedor e como vou explorar mais. E acho que é algo que todos os desenvolvedores deveriam ter como como uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, porque é super útil. Então, como dizia, chamo-me Dario Mungoi, sou Senior Android Developer no Shopify. Dentro de Shopify já trabalhei em várias equipes, inclusive na equipe que chamava-se Foundations, que era dedicada, que foi criada exatamente para fazer a rearquitetura da aplicação de forma que pudéssemos ter melhores testes, melhor estabilidade e, consequentemente, melhorar a nossa aplicação. Então, tudo começa com o objetivo de ter uma app bem-sucedida no Play Store. Falei de Play Store porque estamos a falar de Android, mas poderia ser o App Store, porque essas lojas são muito competitivas. Então, para poder ter uma app bem-sucedida, é preciso que haja velocidade, flexibilidade e qualidade alta. Só que o maior problema é que todas essas coisas só podem vir mediante certas condições. Então, a pergunta que todas as equipes que têm apps e que já estão no Play Store é sobre como deixar o código saudável e fácil de manter em um ambiente deste. É um ambiente em que há muita competitividade, está-se a mover muito rápido e temos que nos adaptar também muito rápido para poder satisfazer as necessidades dos clientes ou simplesmente estar melhor que todas as outras apps que são com competição. Existem vários fatores que influenciam nisso. Para esta apresentação decidi focar-me especificamente em testes, mas poderia ser uma outra coisa, poderia ser o design, poderia ser uma outra coisa, mas decidi focar-me em testes. E a primeira pergunta que vocês podem estar a fazer é sobre o que são testes. Basicamente, testes são um conjunto de procedimentos que utilizamos para verificar se algo que nós criamos está a funcionar exatamente como nós esperamos que esteja, como nós esperamos que funcione. Nesse caso, esperamos que nossa aplicação faça um certo conjunto de operações, então escrevemos um teste para verificar que esse é o caso. Idealmente, os testes são necessários antes mesmo de lançar
a aplicação, porque assim garante que no momento que a aplicação for lançada, nós já temos uma rede em que podemos descansar porque sabemos que as coisas vão funcionar como estamos à espera, ou pelo menos temos testes que minimamente cobrem essa, essas necessidades. Então, no Android existem diferentes tipos de testes. Há uma forma de representar todos os tipos de testes que existem, que podem ser feitos numa aplicação Android, é esta pirâmide de testes, que na verdade está apresentada no developers.android.com, na secção que fala sobre testes, e recomendo que todos passem para essa secção depois, vou deixar os links, passem por essa secção e leiam porque tem informação muito interessante. Então, na base da pirâmide estão unit tests, e acima de unit tests estão integration tests, e acima de integration tests estão UI tests. O que acontece é que à medida que vamos subindo de nível na pirâmide, vamos tendo mais confiança e mais fidelidade da nossa aplicação. Por exemplo, os unit tests normalmente testam uma certa função. Imagina que estamos a desenvolver uma calculadora, teríamos um unit test para testar que a soma de dois números é o que nós estamos à espera. E depois tem integration tests que vão integrando diferentes funções. Imagina que temos uma calculadora de novo em que tem várias funções ou vários componentes que fazem coisas totalmente diferentes, aplicam cossenos e por aí em diante. No integration test nós já viramos testar como esses dois ou mais componentes funcionam entre si. E depois, por fim, tem UI test, que é basicamente garantir que a interface do utilizador vai ser exatamente como nós estamos à espera. Então, à medida que vamos subindo de nível, vamos tendo mais fidelidade, mas só que o problema é que à medida que vamos subindo de nível também, vamos trabalhando um bocadinho mais com classes do framework específicas do Android e, consequentemente, o tempo de execução acaba sendo menor. Então, existe uma regra que recomenda-se que é, acho que 70, 20, 10, que significa, recomenda-se que aplicações tenham 70% de unit tests, porque são fáceis de escrever, são muito menores e são muito rápidos de executar, e depois 20% de testes de integração e depois 10% de UI tests. Como eu disse, o foco dessa apresentação vai ser sobre unit tests. Por como mostrei na pirâmide abaixo, são os testes que mais vamos escrever. Pessoalmente, no trabalho que eu faço a Shopify, escrevo mais unit tests do que outro tipo de testes. Então, como dizia, unit tests são basicamente, em português, na tradução direta, são testes unitários, e estes testes, como o nome diz, testam uma unidade de trabalho. Então, por que escrever unit tests? A pergunta que vocês podem fazer. Como eu estava a dizer, os unit tests são super concisos, são fáceis de escrever e muito rápidos de executar. E depois disso, como começar a escrever unit tests? A primeira parte para começar a escrever unit tests é garantir que temos uma boa arquitetura. A maior parte dos problemas, maior parte das empresas, desenvolvedores não conseguem escrever unit tests porque não tem uma arquitetura que permita que eles escrevam unit tests. Um grande exemplo, acho que quase todos os que desenvolvem Android, quando começaram a desenvolver, inclusive eu, tinham um código todo ou na Activity ou no Fragment. Consequentemente, era quase impossível escrever unit tests com esses que satisfazer essas seguintes condições, que fossem concisas, fáceis de escrever e rápidos de executar. Por quê? Porque nós teríamos que trabalhar com as classes do framework como Fragment para poder fazer essas coisas. Então, por isso é que, para mim, o primeiro passo para começar a escrever unit tests é, primeiro, entender o que é escolher uma arquitetura da aplicação.
E basicamente uma arquitetura de uma aplicação é como os componentes ou módulos da aplicação estão organizados e como é que esses comunicam-se. E a ideia é que uma boa arquitetura permite a separação de preocupações e, dois, essa separação de preocupações acaba dando mais flexibilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Uma boa aplicação permite que uma parte da aplicação possa ser alterada sem necessariamente ter muito impacto em outras partes da aplicação. Por exemplo, no Shopify, começamos a utilizar REST APIs, mas ao longo do tempo fizemos a transição para o GraphQL. Na altura, nós tínhamos uma arquitetura não muito boa e o que aconteceu é que nós tivemos que basicamente reescrever boa parte da aplicação porque a UI e o código que fazia as chamadas para API estava todo interligado e não tínhamos como testar, não tínhamos como desenvolver as duas partes de forma independente. Eventualmente, com a rearquitetura que nós fizemos, acabamos conseguindo atingir esse objetivo. Mas o que eu queria lembrar é que uma boa arquitetura permite a separação de preocupações e flexibilidade. Existem várias arquiteturas que foram utilizadas no Android, são utilizadas no Android. Tem o MVC, que é Model View Controller, MVP, Model View Presenter, MVVM, Model View View Model. E nenhuma dessas arquiteturas está errada. Sempre que se começa com uma discussão sobre arquitetura, é muito fácil perder-se o caminho, porque sempre as pessoas tentam mostrar que uma está mais correta que a outra. Na verdade é que nenhuma é mais correta que a outra e todas atingem o objetivo que acabamos de falar. E depende muito de detalhes de implementação. Particularmente, no Shopify e para esta apresentação decidi escolher MVVM. E a razão pela qual escolhi MVVM é pelo fato de ser a arquitetura que é, de certa forma, abençoada pelo Google. Por vários anos, Google ficou super indiferente sobre qual é o tipo de arquitetura que deveria ser utilizado na Android. Foi por isso que escrevíamos código como escrevíamos. Mas agora eles vieram com uma opinião mais forte sobre o MVVM e toda a documentação fácil de encontrar sobre o MVVM. E, honestamente, gosto muito do MVVM. Então, essa foi, falando um bocadinho sobre a história do Shopify. Basicamente, nós fizemos essa jornada que acabei de escrever aqui e tivemos que fazer, e acabamos escolhendo o MVVM como arquitetura que utilizamos daí para frente. Então, o MVVM, como eu tinha dito, stands for Model View View Model. Então, o View Model, começando do Model, o Model é o modelo de dados, o repositório de dados. Dependendo da aplicação que se está a desenvolver, o Model pode tomar várias facetas, como pode ser apenas a conexão, o componente que faz a conexão com uma API, seja REST ou GraphQL, ou pode ser a combinação de uma API que faz chamadas para uma API e depois guarda na base de dados. Mas basicamente eu costumo pensar apenas como um repositório de dados. E depois tem o View Model, e basicamente o View Model é o intermediário entre o View e o Model. Ele recebe ações do View, por exemplo, quando um utilizador pressiona um botão, insere texto, envia essa ação com a informação que acabou de capturar para o View Model, depois o View Model faz esse processamento para o Model. Em alguns casos, uma ação enviada pela View, por exemplo, o user clica no botão de voltar, o View Model pode querer fazer algumas coisas, seja cancelar alguma operação e depois envia um evento para a View. Então, este que seria a estrutura básica do MVVM. Então, como estava a dizer, olhando para o Android, o MVVM, podemos olhar para as diferentes partes com os seguintes componentes: views,
activities, fragments e custom views. Eu gosto de ser um bocadinho mais radical aqui e digo tudo que é do framework, que está relacionado com views, eu considero views. Por exemplo, não passa, por exemplo, context e todas as outras coisas que são acessíveis por activities, fragments e custom views, ficam só na camada de views. Sendo assim, view models tem o Android View Model do Architecture Components, que também está disponível no website, ou já vi algumas empresas e desenvolvedores que não gostam do View Model providenciado pela biblioteca do Architecture Components e acabam criando seu Custom View Model. Na verdade, tem os seus prós e cons, como eu disse, ninguém está errado em relação a isso. Então, no View Model, é uma classe normal. Se forem olhar para o código na biblioteca, é simplesmente uma classe abstrata que estende o View Model. Então, não tem nenhum componente do framework. E é aí que eu acabo fazendo essa distinção entre View e View Model. Por exemplo, no meu View Model, não costumo ter context, resources ou todas as outras classes que podem criar, de certa forma, uma dependência com o framework. E depois, o módulo, como eu dizia, um repositório de dados, base de dados, REST, GraphQL APIs, por aí em diante. Então, olhando para o que vamos falar aqui sobre unit tests, a primeira coisa, vamos utilizar o projeto do M-Pesa SDK, que é um SDK que permite aplicações Android integrarem facilmente com a API do M-Pesa para efetuarem pagamentos. Para quem teve a oportunidade de utilizar SpreePass, e acredito que há algumas outras aplicações que estejam a utilizar o SDK, vão estar familiarizados com isto. Então, olhando para o SDK, esquecendo um pouco da parte de UI, focando nos outros componentes que é possível nós fazermos unit test, de forma mais simples, ao começar agora sem esse conceito de unit test e tudo mais, a primeira coisa que poderíamos fazer é criar, no model, criar um componente que faz as chamadas direto para a API do M-Pesa, consideramos o model e depois teríamos o view model. Nesse caso, como a seta indica aqui, o view model recebe uma instância desta M-Pesa REST API. E esse processo do view model receber uma instância chama-se dependency injection. E como vem aqui na descrição, o dependency injection é um simples conceito de passar um objeto para ser utilizado por um outro que depende dele para realizar uma certa função. Decidi falar sobre este tópico porque dependency injection é normalmente confundido com as bibliotecas que ajudem a fazer dependency injection, como Dagger e tudo mais, mas na verdade é um conceito super simples de entender, que infelizmente é muito complicado devido às bibliotecas que acabam fazendo todo o trabalho por nós. Então, para mostrar, por exemplo, como funciona dependency injection, neste caso temos o Payment View Model, e o Payment View Model precisa da M-Pesa API para fazer alguma coisa na do payment function. Então, basicamente, o que temos a dizer aqui é que o Payment View Model depende do M-Pesa API, então, em algum momento, nós temos que fazer dependency injection, que significa simplesmente passar essa variável para o Payment View Model. O conceito de dependency injection acaba sendo complicado, como dizia, quando é associado a bibliotecas como Coin, Dagger e Toothpick, porque basicamente o que essas bibliotecas fazem é fazer com que este processo todo de criar uma instância e passar a dependência seja tudo automático. Para os que desenvolvem Android, sabem, por exemplo, para criar um view model não é só fazer new view model. Existem formas de criar um novo view model e para aplicações grandes ter que fazer esse processo muitas vezes acaba sendo um bocadinho complicado, por isso é que aí acabam se utilizando algumas bibliotecas de dependency injection. Mas como mesmo para este exemplo eu vou mostrar, por exemplo, uma forma super
simples de começar com dependency injection e eventualmente, em algum momento, vamos migrar o API do SDK para dependency injection com Dagger, Toothpick ou uma outra coisa. Para além de dependency injection, existe um outro conceito chamado dependency inversion. E, basicamente, este conceito é utilizado para dissociar dois componentes em um módulo. Na verdade, dependency injection e dependency inversion costumam andar juntos e se há alguma coisa que acho que deveria ficar para esta apresentação, são estes dois conceitos, porque, na verdade, estes dois conceitos são a base que permite desenvolvedores escreverem testes nas suas aplicações. Um segundo só. Alô? Então, dizia que dependency inversion é o conceito utilizado para dissociar dois componentes ou módulos e que o dependency injection e dependency inversion são super importantes. São conceitos super importantes para reter nesta apresentação. Então, dependency inversion, dois princípios que seguem-se. Módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. E o segundo princípio é que abstrações não podem depender de detalhes de implementação e detalhes de implementação não podem depender da abstração. Voltando para o exemplo anterior, neste caso nós temos o Payment View Model, tem o M-Pesa REST API do model. Então, o View Model depende da implementação concreta do REST API do M-Pesa, neste caso inicial. Se algum dia tivermos que mudar para alguma outra implementação, teremos que provavelmente reescrever o View Model para acomodar essas mudanças, porque não existe uma forma de forçar esse contrato. Dois, para testar o View Model, precisaríamos da verdadeira instância do M-Pesa REST API, que dependendo dos componentes do model e o que está-se a fazer, pode acabar ficando muito complicado. Então, como é que aqui o processo, como já tinha mostrado antes, já temos dependency injection, porque o Payment View Model precisa do M-Pesa REST API. Mas usando o conceito de dependency inversion, podemos melhorar esta conexão. E o que nós teremos que fazer é criar uma interface, neste caso viremos chamar M-Pesa Service, e este M-Pesa Service virá definir o contrato de como é que nós comunicamos com o M-Pesa. O que é que nós queremos fazer com uma instância do M-Pesa Service. No nosso caso, por exemplo, temos o C2B Payment, depois tem o B2B Payment, que não está implementado, entre outras coisas. Então, podemos definir esses métodos como contrato a partir da interface M-Pesa Service e passamos a passar essa interface para o Payment View Model. Isto garante que depois possamos criar um M-Pesa Repository, por exemplo, que teria a implementação verdadeira com as API calls que nós queremos fazer para a API do M-Pesa, ou criar um repository de testes que nós podemos utilizar para testes ou para fazer localmente. Há uns meses atrás, mostrei a proposta de desenvolver um repositório de testes que era para permitir que desenvolvedores pudessem integrar o SDK e pudessem testar a aplicação deles end-to-end sem estar necessariamente conectado à M-Pesa. Isso só é possível graças ao Dependency Inversion, porque basicamente agora o View Model, o Payment View Model não estaria diretamente associado nem à versão de teste, nem à versão de produção, mas este contrato que nós temos no meio. Então, basicamente, como eu disse, eu queria decidir focar a parte da apresentação nos conceitos, porque no fundo eu acho que é o mais importante. Tudo o resto, o que eu vou mostrar agora no código,
são basicamente detalhes de implementação, escolhas, da minha opinião sobre, por exemplo, como escrever unit tests, que podem ser diferentes para desenvolvedor ou de equipe para equipe. Mas, por exemplo, o conceito de dependency injection e o conceito de dependency inversion e uma arquitetura bem organizada permite escrever unit tests como deve ser. Então, vou passar agora para o Android Studio, em que vamos olhar para mais ou menos a arquitetura do M-Pesa SDK e ver o que estamos a falar agora na apresentação na prática. Então, quem não está familiarizado com o M-Pesa SDK, o SDK tem 3 módulos. O primeiro é o Core, e basicamente no módulo Core tem está configurado o Retrofit, que permite conectarmos a API do M-Pesa e, como dizia, tem o M-Pesa Service. Basicamente, o Core, como o nome diz, é apenas uma implementação do Kotlin que permite nos comunicar com a API do M-Pesa. E como dizia, como mostrei há pouco tempo, tem aqui uma interface. Essa interface é M-Pesa Service e tem a função C2B Payment, que recebe um request e retorna uma resposta. O fato de estar a utilizar a coroutines aqui não vos deve confundir, tanto que se forem olhar para commits anteriores do SDK, antes utilizava RxJava, mas poderia ser uma outra função, por exemplo, poderia ser B2B Payment. Depois poderíamos ter aqui on success. Teríamos John Flader, unit, e faríamos o que nós queremos fazer. E isso significa que haveremos de fazer no M-Pesa Repository, que é o que eu tenho aqui. Neste caso, este é o... Dário, Yep, sorry por te interromper. Pode aumentar um bocadinho o tamanho da fonte, só para podermos ver melhor? sure. Yeah. Está melhor assim? Good. Está melhor assim? Yes, tá good. Cool. Thanks. Ok. Eu vou ter que fazer isso para cada classe. It's okay, it's fine. Então, como dizia, tem aqui a interface e depois tem o M-Pesa Repository aqui, que é a implementação dessa interface. E como mostrei naquele diagrama, poderíamos ter uma outra versão de testes. Para o caso do exemplo que eu estava a dizer, de permitir que desenvolvedores possam testar o M-Pesa sem necessariamente conectar-se à API para fazerem, por exemplo, demo da aplicação end-to-end. Haveremos de implementar um outro repositório e nesse repositório haveremos de implementar a lógica que nós queremos. Então, fazer aqui. Então, o M-Pesa Repository neste momento está implementado utilizando Retrofit e tudo mais. Então, este aqui é o core. A ideia do core é que pode ser utilizado para desenvolvedores que queiram criar a sua própria UI. A ideia é que existem algumas camadas em que a camada core pode ser utilizada para desenvolvedores que querem fazer a sua própria UI, mas para desenvolvedores que só querem fazer a integração, nós disponibilizamos a UI diretamente no módulo UI, que atualmente é o que tem mais código e que basicamente define como esta interface funciona. Então,
Passando para o módulo UI, vamos aqui abrir o Payment View Model. E como dizia, o Payment View Model é apenas uma classe que está no View Model e recebe como dependency arguments, que basicamente é uma outra data class que tem dados que queremos passar ao inicializar o View Model, neste caso o valor, o logo do provider, o código do provider, o nome e a referência da transação. Como mostra aqui, basicamente a informação que estamos a falar é o valor, o nome do business, o tipo de business e a transação que não aparece aqui, mas dependendo do que a pessoa estaria a desenvolver, seria o código único que representa o que a pessoa está a querer pagar. Se forem bilhetes, seria o código único do bilhete, se for música, seria o código único da música, por aí em diante. Então, como dizia, o Payment View Model recebe o M-Pesa Service. E a ideia é que, dependendo de certas ações que o utilizador for fazendo, o Payment View Model vai receber essas ações, provavelmente fazer alguma coisa no Payment Service e passar uma mensagem de volta. Então, como é que essa comunicação acontece? Aqui, passando um pouco para detalhes da implementação do MVVM, que estou familiar, e diria que aproxima-se é muito semelhante ao que nós estamos ao que fazemos no Shopify. Nós disponibilizamos dois live datas, e o primeiro é event e o outro é view state. E basicamente esses dois live datas, cada um, o de events é o que nós utilizamos para enviar eventos que nós queremos que o view model notifique a view para fazer. Por exemplo, se o view model diz a view para cancelar ou para sair, nós mandamos esse evento e o fragment ou qualquer outro ou activity estaria a ouvir ficaria à escuta desses eventos, e à medida que esse evento vai recebendo esses eventos, vai tratar eles de forma totalmente diferente. E o mesmo procedimento utilizamos para view states, que é basicamente a representação do que é que nós precisamos de apresentar no ecrã. E este conceito de view state é uma outra coisa muito importante. Por quê? Porque normalmente o que nós recebemos do model, neste caso o que nós receberíamos da API do M-Pesa, é totalmente diferente do que nós queremos apresentar na UI. Então, criamos uma classe chamada ViewState, e basicamente essa classe de ViewState vai encapsular apenas o que nós queremos passar para View. O que é que isto garante? Isto garante que não interessa quantas vezes o model vai mudar, nós não temos que nunca tocar o View, porque o View está devidamente abstraído com esse conceito da view states. Mas, como dizia, este é um conceito totalmente... há pessoas que fazem de forma totalmente diferente, mas a ideia é basicamente a mesma em quase todas as variações do MVVM e MVI. Então, a outra componente deste View Model é o View Action, que é todas as ações que nós recebemos pelo utilizador. As operações, por exemplo, ao inserir um número, quando clica para pagar e por aí em diante, isso tudo são View Actions, e essas View Actions são recebidas pelo View Model e, como dizia antes, podem ser transformadas em View State, podem ser transformadas em uma Action ou podem ser para fazer com que o View Model comunique-se com o model e, como resultado disso, emitir um View State ou uma Action. Então, acabei mostrando isto porque com este conceito de unit test e utilizando o MVVM,
é fácil desenvolver a aplicação só fazendo é fácil desenvolver a maior parte da aplicação focando-se no model e no view model e escrever unit tests antes mesmo de escrever as views. Particularmente, eu sou muito fã desta abordagem, apesar de levar muito mais tempo, mas de certa forma sinto muito mais confortável em escrever as minhas features quando estou a trabalhar aqui no Shopify, assim, tanto que não é algo comum e tenho alguns colegas que totalmente odeiam essa abordagem. Eles têm uma abordagem totalmente diferente. Eles precisam primeiro ver a UI para depois ver como é que as coisas vão funcionar. Mas para mim é um bocadinho diferente. Tendo o UI do design, tendo o UI em mockups que os designers nos oferecem, normalmente só preciso de olhar para aquele UI e saber quais são as interações para poder escrever um view model e o model e basicamente mapear todas aquelas interações em código. E é o que nós vamos fazer neste momento. Então, olhando para esta UI, como estava a dizer, nós temos aqui, podemos fazer aqui duas coisas, por exemplo. Uma que é colocar o número. Notem que à medida que vamos escrever o número, se o número for válido, o botão de Pay with M-Pesa vai ficar disponível para poder clicar. E caso o número não seja válido, o botão nunca vai ficar ativo. Então, apesar de visualmente nós precisamos da UI para poder verificar isto, utilizando a arquitetura que nós temos, podemos colocar toda essa lógica de negócio no View Model e testar se o View Model está a funcionar exatamente como nós queremos para fazer, se está a funcionar como nós queremos para fazer a ação que nós pretendemos que a UI funcione. No fim, depois o que nós teremos que fazer é apenas conectar a UI para que consuma esses eventos ou view states a partir do view model. Então, vamos ver agora como é que nós poderíamos fazer isso. Então, para criar um unit test, no módulo da aplicação, normalmente tem debaixo da pasta source, tem uma outra pasta chamada test, e é nessa pasta chamada test que nós escrevemos unit tests. Existe uma outra pasta que não está aqui, chamada Android tests, e é nessa pasta que podemos colocar testes de integração e que normalmente precisam de classes do framework. E como dizia antes, esses testes normalmente são um bocadinho mais lentos que unit tests, dependendo do que se está a fazer. Então, vamos ver aqui o C2B Payment View Model. E, basicamente, é uma classe. Deixa eu voltar. Esta é uma classe normal. Tem o Instant Task Executor Rule. Esta rule é para que o View Model possa emitir os live data no teste. Não precisamos de fazer um observe, mas, como dizia, este é um detalhe de implementação e se seguirem a estrutura que o Google oferece sobre MVVM, basicamente isto seria um template que teriam que fazer o copy-paste. Assim como o Coroutine Test Rule é simplesmente pelo fato de estarmos a utilizar o Coroutines, mas se estivéssemos a utilizar uma outra biblioteca ou callbacks, provavelmente não haveremos de precisar. A parte que interessa aqui é que nós criamos uma instância do M-Pesa Service, criamos uma variável para guardar o M-Pesa Service, que já vimos que é uma interface, não temos definida a implementação, e depois criamos uma variável também para guardar o C2B Payment View Model. Então, quando escreve unit tests no Android, existem três métodos, três anotações. E a primeira é a anotação before, que basicamente
todos os métodos, o método anotado com a anotação before faz com que o método seja executado sempre que um teste vai ser executado. E um teste é executado se a função tiver annotation test, e depois existe uma outra anotação chamada after, que é executada depois de executar um teste. Então, neste caso, nós não precisamos do after. O after é normalmente utilizado quando queremos remover recursos que reutilizamos, por exemplo, fechar uma base de dados quando estamos a fazer algum teste ou algo do gênero. Neste caso não é necessário, então só temos o before e o test. Então, começando com o before. Primeiro, o AMP as a Service. Vamos criar um mock e, basicamente, o mock é um objeto, basicamente é um objeto oco do que nós vai criar uma implementação oca da interface que nós temos e temos que escrever aqui no teste exatamente como é que nós queremos que esse mock funcione. Existe uma outra forma de fazer isto, que é utilizando stubs, e basicamente um stub seria criarmos uma implementação que nós sabemos exatamente o que quer fazer e utilizamos essa. Particularmente, utilizo sempre mocks, porque acho que é muito mais fácil de escrever os testes assim. Então, criamos o mock do AMP as a Service e depois criamos os argumentos que eu expliquei, nada de especial aqui, e passamos ao instanciar o ViewModel. Neste caso, é fácil de entender o conceito de dependency injection que eu estava a dizer. Como estamos numa classe de teste, podemos fazer C2B Payment View Model e passar os argumentos diretamente. Mas no Fragment, teremos que fazer uma outra ginástica, porque os View Models são geridos pelo framework de forma diferente. Então, aí é que acaba ficando mais complicado e é mais fácil utilizar as bibliotecas de Dependency Injection. Mas, basicamente, Dependency Injection é isto que acabamos de fazer. Existe uma classe que precisa de dependencies, criamos as dependencies fora da classe e passamos quando instanciamos e já está. Então, como dizia, o primeiro método que podemos escrever no teste é o que verifica que o ViewModel vai mostrar a informação certa sempre que inicializarmos. Neste caso, deixa-me até apagar isto. Neste caso, como eu dizia, criamos uma instância no after, no before, e dentro do init, que é quando a classe é inicializada, nós postamos esse idle view state. E basicamente o idle view state é esta tela ou esta janela em que está à espera do utilizador inserir o número para poder efetuar a operação de pagamento. Então, nós queremos escrever um teste para garantir que sempre que este view model é inicializado, ele envia um view state com a informação necessária. Então, neste caso, a primeira coisa que nós queremos fazer é criar o view state que nós estamos à espera. Então, escrever vol. Payment view state. Então, nós inicializamos aqui no setup com amount de 100. Mas vamos lá começar com valores errados. Number empty. Service provider logo. Falta algum aqui. O que é?
Oh, it's saving enabled. Então, basicamente, nós estamos a dizer que falta o service provider code. Então, basicamente, nós estamos a dizer aqui que nós estamos à espera que o view model nos mande de volta este view state. Então, depois, a única coisa que temos que fazer é utilizar os métodos de JUnit, third equals, que recebe o que nós estamos à espera, e depois podemos fazer view model dot view state dot value. Então, podemos executar esta função e vamos ver se o nosso teste está correto. Ok. Sorry. Alguma coisa aconteceu aqui desta classe que não interessa. Voltar a executar aquele unit test. Então, como podem ver, o unit test falhou. Por quê? Porque o valor atual, amount 100, phone number está correto e saving is false está correto. Service provider name é diferente e o service provider code também é diferente. Já agora, só pelo que nós escrevemos, sabemos que sempre que o nosso view model for inicializado, por mais que ele esteja conectado, já que quando ele estiver conectado a UI, sabemos que ele vai emitir estes valores. Então, o que nós temos que fazer é fazer com que o teste passe. Neste caso, nós iremos colocar o 100, phone number, depois service. Vamos executar de novo. E assim o código passa. Então sabemos que sempre, desta forma já sabemos que sempre que o view model inicializar, nós vamos receber um view state com esta informação, que parte da informação era a que vinha dos arguments. Então podemos fazer algo um bocadinho mais extremo. No exemplo aqui, o segundo exemplo seria para simular o caso em que acabei de mostrar. Por exemplo, se colocarmos um número válido da Vodacom, ele vai aceitar ativar o botão para efetuar o pagamento, mas se colocarmos o número, por exemplo, da MCell, ele não vai aceitar o pagamento. Neste caso, suporta o 85 também, não vai aceitar atualizar. Então, esses são diferentes estados que também podemos escrever um teste, porque basicamente essa lógica toda de como essa tela funciona está no view model. Então, neste caso, criamos a variável para o número de telefone aqui e estamos a dizer que quando o número válido da Vodacom é inserido, queremos que o view state que seja retornado tenha o save, a variável enable saved como true, que é o que vamos utilizar para indicar que o botão deve estar ativo ou não. Então, neste caso, como outro exemplo, criamos o view state, e neste caso a mudança que temos que fazer com o view state é de fazer o saving enabled ser true, é o que nós estamos à espera, e depois enviamos um view action para o view model, porque basicamente o que nós estamos a fazer aqui é o que o utilizador haverá de fazer
a mexer o telefone, mas estamos a fazer o mesmo utilizando o teste. Então, por exemplo, ao executar este handle view action e edit phone number, nós temos esta função aqui que cria o phone number, que guarda o phone number no view state e depois cria um view state e utiliza o phone number para e retorna a variável true ou false utilizando esta validação. Basicamente suporta para 84, 85 e todos os outros números são considerados como falsos e também desde que o tamanho dos números seja menor, seja igual a 9. Então, neste caso, fazemos edit phone number, passamos o número de telefone que nós estamos à espera. Por exemplo, se passamos o número de telefone falso e nós estamos à espera que o botão esteja ativo, vamos executar esse teste para ver o que é que vai acontecer. Então, como era de esperar, os números são todos iguais, mas o saving enabled, o que nós estamos à espera é o true e o que nós recebemos é o false. Neste caso, duas coisas podem acontecer. Uma, se calhar, nós inserimos o número errado ou, normalmente, no que chamam de test-driven development, o que, como desenvolvedor, o que faria é escrever o teste primeiro e depois a implementação do método. É muito rigoroso. Eu tentei fazer test-driven development, acho que por 6 meses, há uns anos atrás no Shopify. Foi muito difícil, porque precisa de muita disciplina. Ocasionalmente faço agora, mas aqueles 6 meses ajudaram a perceber muito sobre testes, porque basicamente escrever o teste primeiro ajuda a ter um bocadinho mais clareza sobre o que é que nós queremos que aquela função faça. Então, neste caso, o código está correto, era um número que não tinha nenhum problema, vamos mudar para 85, sabemos que é um número válido. E está ok. Tá ok. Então já temos dois testes que sabemos que sempre que abrimos aquela tela e o ViewModel for inicializado, a informação que nós passamos como arguments vai estar correta. A segunda coisa é que sabemos que sempre que inserimos um número, a validação dos números também estará correta. Por exemplo, este método que deixei aqui embaixo seria para escrever o mesmo teste numa variação diferente. Por exemplo, este teste aqui, o número é válido, o outro testa com um número inválido. Poderia escrever outro método que testa com um número inválido que tem 10 dígitos ou 12 dígitos ou um dígito. Depende muito de como é que quer ser granular no que diz respeito aos testes a escrever. Então, passando para o outro teste é, por exemplo, no momento em que eu clicar o Pay aqui, ele mostra essa tela. Again, a aplicação caiu, o demo do M-Pesa SDK caiu porque não coloquei as credenciais aqui. Mas, basicamente, a ideia é que podemos também testar o que acontece quando o botão é feito payment, quando o botão de payment é clicado para mudar de view state. Neste caso, haveremos de conseguir testar que, ok, sempre que o botão de payment é clicado, nós mostramos uma diferente UI que mostra a autenticar. Se houver um pagamento que falhou, nós mostramos uma outra UI que mostra que o pagamento falhou. E isso é representado pelas view state. Então, podemos basicamente escrever testes que mostrem que o nosso view model está a reagir de forma correta sempre que fazemos algo. Então, neste caso, por exemplo, podemos escrever esse teste da seguinte forma. Então, vamos primeiro colocar um número de telefone verdadeiro ou válido. Então, depois, como dizia, primeiro temos que enviar um view action para editar o número de telefone, como tínhamos aqui.
E basicamente, estes métodos todos que estou a escrever aqui são os métodos que o desenvolvedor vai ter que invocar a partir da UI. Por exemplo, este handle view action de edit phone number seria ao receber, à medida que o utilizador vai escrevendo, esse método seria invocado e enviando os dados para o view model. Então, neste caso, enviamos o número de uma vez só e depois fazemos view model, handle view action e simulamos a ação que seria quando o utilizador clica o botão de Pay. Então, neste caso, de novo, o que nós estamos à espera é o view state que mostra que nós estamos no processo de autenticação, que é aquele momento em que a aplicação mostra aquela animação e mostra que está à espera de receber uma mensagem da Vodacom de USSD para autenticar. Então, neste estado, normalmente nós enviamos o número de telefone, que é o número de telefone que ele mostra que diz que a notificação foi enviada. E depois o Service Provider Name. Então, podemos verificar se é exatamente isso que nós recebemos. Equals. And model. Então, podemos executar esse teste. E vamos ver o que é que acontece. Pronto, passou. Então, significa que sempre que o utilizador clicar o button pressed, o view model vem enviar um view state que mostra que está a autenticar. E a única coisa que a UI tem que fazer é ficar à escuta desse view state e utilizar essa informação para mostrar o que for preciso. No M-Pesa SDK existem diferentes estados que podem aparecer. Existe um estado, por exemplo, quando o PIN falha e não é há falha na autenticação. Então, todos estes estados podem ser testados desta forma. Mas, por exemplo, para o caso em que estamos a falar de estados que acontecem depois da API retornar alguma coisa, os nossos testes vão ficar um bocadinho mais complicados. Então, por estar a utilizar coroutines, fiz o setup deste método primeiro, mas basicamente a primeira coisa que nós queremos fazer é, primeiro, neste caso, queremos testar o que é que acontece quando recebemos uma mensagem do M-Pesa a dizer que o pagamento foi bem sucedido. Então, a primeira coisa que vamos fazer é fazer com que este mock que nós criamos aqui, do M-Pesa Service, sempre retorne a resposta de sucesso que nós estamos à espera. Então, para isso, existe uma biblioteca chamada Mockito, que é a que implementei aqui, e basicamente, na estrutura de projetos de Android, costuma vir de graça, mas em todo caso, o M-Pesa SDK é open source, a configuração está lá e provavelmente nos slides também colocarei esses exemplos com mais detalhes. Então, neste caso, vamos utilizar um Mockito nos coroutines e dizemos whenever as a service C2B payment is Então aqui nós poderíamos verificar também que podíamos fazer um teste que verifica que criamos o request exatamente como nós queremos, mas neste caso é muito trabalho e decidi não introduzir. Então utilizei este isA, que é uma função que aparece no Mockito, que diz que nós estamos a chamar esse método com um certo tipo de parâmetros, não nos interessa para o teste qual é o parâmetro que nós estamos a utilizar. Então, neste caso,
Depois podemos fazer then return. E o que é que nós precisamos de fazer? Sabemos que o C2B payment responde, tem como return um objeto, um objeto da classe response, C2B payment response. Então podemos fazer isso. Criamos aqui response, success, C2B payment response. Então, quem está familiarizado com o API da empresa, existem um certo tipo de códigos que a API invoca. Então, teríamos, por exemplo, INS0, que é de success. Depois tem conversation ID. Tem transaction ID. E tem. Nota que, neste caso, esta informação aqui vai ser diferente para cada transação, então o seu valor não interessa muito. O que mais interessa é esse INS0, que é o código que o M-Pesa emite para indicar os diferentes estados da transação. Existe o código, acho que é ENS 2006, se não me engano, no SDK há uma abstração aqui que tem todos esses códigos. Deixa-me só procurar. Por exemplo, tem aqui no SDK INS6 é transaction successful, INS6 é transaction failed, INS0 transaction successful, INS 2001 é invalid credentials, INS 2006 insufficient balance. Então, com esses estados todos, podemos mostrar diferentes UIs para poder indicar ao utilizador o que é que exatamente aconteceu. Neste caso, nós queremos simular o fato da transação ter sido bem sucedida e, consequentemente, prosseguir, fazer com que o SDK ou a UI emita alguma coisa. Então, neste caso, primeiro, decidimos o que é que nós queremos que aconteça com este mock sempre que esta função for chamada. Então, isso significa que dentro do view model, se nós primeiro editarmos o número, vamos copiar aqui. Se nós fizermos primeiro handle view action para colocar um número de telefone válido, e depois clicar o payment button pressed, este view action do payment button pressed, como vocês podem ver, basicamente vai chamar o M-Pesa Service C2B Payment. Então, o Mockito, o que este método vai fazer é sempre que esta função for invocada, nós vamos responder a esta mensagem de sucesso. Então, neste caso, se a implementação deste método, se há uma mensagem de sucesso, o SDK enviamos um evento para a UI que diz que o pagamento foi bem sucedido, e para os que já tiveram a chance de utilizar o M-Pesa SDK, é neste momento que o SDK fecha, envia a resposta para a aplicação que foi chamada, e depois a aplicação daí utiliza essa informação para enviar para o servidor, para validar que tudo foi muito bem sucedido. Então, neste caso, nós estamos à espera que no sucesso o view model emita para o view um evento a dizer que o pagamento foi bem sucedido. Então, neste caso, também temos que expected event. Então, fazemos um C2B result. Payment result. Neste caso, recebe conversation ID, e transaction ID.
Então, assim como o outro caso, desta vez estamos a enviar um event e não view state, então a única coisa que temos que fazer é assert equals acted event, depois fazemos view model dot end dot value e podemos executar este método e vamos ver o que é que dá. Então, executamos esse teste e correu tudo bem. Então, com isto, o que é que nós conseguimos fazer? Não precisamos de ter a implementação de M-Pesa pronta. Por exemplo, imagina que o M-Pesa disponibiliza-nos dê-nos a oportunidade de testar uma nova API, mas a API não está necessariamente finalizada em termos de detalhes de implementação, mas sabemos como é que o que é que nós precisamos. Sabemos quais são os tipos de resposta e mais ou menos o que é que nós queremos mostrar no SDK. Então, podemos criar um novo método no M-Pesa Service e, basicamente, testar essas interações todas sem necessariamente depender da implementação da API. Voltando um bocadinho para aqui. Então, basicamente, assim que haveremos de escrever alguns tipos de testes, existem várias formas. Eu falei de vários outros testes que podemos fazer e tinha separado aqui uma tab que mostra um outro tipo de teste que podemos escrever. Já pensamos em escrever estes testes no SDK, que basicamente seriam os testes para testar se a nossa parte de networking, neste caso, o código que comunica com o M-Pesa SDK está a funcionar bem. Poderíamos utilizar o Mock Web Server, que é uma outra biblioteca que basicamente permite criar um server local e simular como seria a interação com a API do M-Pesa. Diferentemente do Mockito, neste caso estaríamos supostamente a utilizar todo o M-Pesa API, o M-Pesa Service com a implementação final, mas nós haveremos de criar um server local para poder fazer esses testes. Tem esta biblioteca e a outra biblioteca que queria falar é sobre chama-se Testify, que é uma biblioteca que desenvolvemos no Shopify e basicamente permite escrever a UI, por exemplo, permite escrever a UI no código, seja custom view, e depois escrever testes de UI que vão mostrar que, dado um certo tipo de view state, vai gerar uma certa foto. Por exemplo, se criássemos aqui um view state que tem your business name here, your business shortcode here, dash, e depois sending um número de telefone, a Testify haverá de gerar uma foto, como se fosse um screenshot, e à medida que vamos mudando, se, por exemplo, alguém chegar e mudar o texto aqui, o que o Testify vai fazer a próxima vez que for a correr esse teste, vai verificar a foto atual com a foto antiga que foi tirada, que é considerada como a base, e se as duas fotos não estiverem a bater, significa que o teste falhou e se estiver integrado com algum sistema de continuous integration, o build vai falhar e assim garante-se que não se lance algo para produção com inconsistências. Então, sem fugir muito mais do tempo, era basicamente, este é um tópico que muito, é um tópico que acredito que seja simples, mas complicado o suficiente para começar, e cada desenvolvedor, cada equipe vai começar a perceber quais são as melhores estratégias para escrever os testes, quais são os tipos de testes que interessam, mas o que eu gostaria de fazer, o que eu queria fazer nesta apresentação era explicar os conceitos básicos, os conceitos que eu considero básicos para poder escrever testes numa aplicação Android, especificamente Dependency Injection e Dependency Inversion,
e depois mostrar mais ou menos como é que é o meu processo de escrever código com testes. E como dizia, para mim é mais fácil começar com o View Model e escrever os testes do View Model que simulam a interação entre o utilizador e o model sem necessariamente ter a implementação dos outros dois casos, o que é normalmente o comum, porque em empresas como o Shopify a escala é muito grande. Por exemplo, a equipe responsável pela API normalmente pode estar numa outra cidade e existem muitas dependências. Então, se nós tivéssemos que depender diretamente do código do model e das APIs para poder fazer boa parte do trabalho, construir UIs, por exemplo, ou testar as interações, haveríamos de ser muito mais lentos e não seríamos muito produtivos. Então, como dizia, a ideia dessa apresentação era mais ou menos mostrar algumas dessas estratégias e decidi escolher o projeto M-Pesa SDK, porque, mais uma vez, gostaria de lembrar que é open source, qualquer pessoa pode colocar um pull request. Estamos a começar agora a trabalhar em criar guidelines para contribuição mais claros e provavelmente ter um schedule de reviews e tudo mais que seja mais claro e mais transparente. Mas a ideia é que este projeto não só seja útil para qualquer empresa, qualquer desenvolvedor queira integrar facilmente com a M-Pesa, mas também que seja um playground em que as pessoas possam ler, possam aprender novas coisas e testar novas tecnologias também. Então, com isso, thank you. E depois vou poder partilhar os slides e com o Rosário, e o Rosário vai fazer chegar à comunidade. Thank you. Alright, thank you, Dário. Temos aqui algumas questões que ficaram no chat. Ok. A primeira questão é um bocado geral, então vou deixar para o final. É a questão do Ornélio. Vou começar com a questão do Euclídio. Ele pergunta qual é o conceito por detrás de view state. Ok. Basicamente, o conceito por detrás do view states, como eu disse, a ideia de uma boa arquitetura é criar separação de preocupações, certo? Então, se olhar, como eu mostrei no MVVM, tem um view model e tem um model. E nós acabamos chegando a esse conceito de view states no Shopify, porque, como eu expliquei antigamente, nós utilizamos REST. Nós não utilizamos REST, utilizamos GraphQL. Mas, ao utilizar o GraphQL, utilizamos uma biblioteca que gerava um certo tipo de classes que nós utilizávamos diretamente com a UI. O que aconteceu é que a biblioteca acabou não sendo escalável para nós e tivemos que mudar a nossa biblioteca do GraphQL. E pelo fato de nós estarmos a utilizar aquelas classes geradas pela biblioteca do GraphQL na UI, significou que tivemos que mudar quase 300 screens, porque todas tinham dependências com a classe tinham dependência com a biblioteca do GraphQL. E, como pode imaginar, não foi super divertido ter que fazer essa transição. Foi um trabalho muito chato, porque era basicamente com erros de compilação e ter que mudar tudo. Então, nós já percebemos nessa altura que existe uma forma melhor de fazer isso, e felizmente foi quando o Kotlin apareceu. Deixa-me voltar a apresentar o screen. Foi quando o Kotlin apareceu e decidimos criar este conceito de view states, que é basicamente classes normais, mas que só contém informação que vai ser apresentada no UI. E isso, de certa forma, traz um bocadinho mais de código, porque temos que escrever o código que é para fazer a transição da informação que vem do model para a informação que nós precisamos de passar na UI, mas é basicamente, a facilidade é que ao longo do tempo só temos que nos preocupar com aquele código que faz a ligação e todos os outros componentes ficam independentes um do outro. Não sei se foi claro.
Então, Thank mostrando, you. só Uhum. para terminar, como eu estava a dizer, por exemplo, no Kotlin tem o que nós chamamos de styled classes, que é normalmente as pessoas quando querem explicar de forma fácil dizem que são enums, enums mais fortes, mas basicamente o styled classes permite criar tipos diferentes que são do mesmo tipo, um, e neste caso nós temos um view state, que é o que nós especificamos no view model, e depois a implementação de cada tipo de view state nós podemos criar classes separadas. Por exemplo, o idle tem o amount, phone number e toda a informação que precisamos, mas por exemplo o authentication nós não precisamos de muita informação. Para insufficient funds error não precisamos de nenhuma informação, porque só temos que mostrar uma mensagem que vem do screen. Então, independentemente de, neste caso em específico, algum dia mudar o API da M-Pesa para o GraphQL ou termos uma outra fonte de dados, a UI não haveria de mudar. A única coisa que teria que mudar é o código aqui no View Model em que nós fazemos, por exemplo, neste caso tem uma função aqui que é, por exemplo, tem o Create Authentication View State. Se mudasse alguma coisa na autenticação, a UI continuaria a mesma se não tiver alguma mudança, mas se tivéssemos que extrair um número de uma certa forma, só esta linha que teria que mudar e não teríamos dor de cabeça no código. Yeah. Thanks. Temos aqui uma questão do Mauro Bans. Ele pergunta como testar o teste. Ou seja, como é que sabes que a lógica do teu teste está correta? Basicamente, o que é aí que entra o test-driven development, porque a ideia de test-driven development é que tu escreves o teste e depois escreves a função. Na verdade, o teste tem que ser a fonte da verdade para o que a tua função vai fazer. Só que em termos realistas, test-driven development, como eu disse, requer muita disciplina. E às vezes é muito mais fun escrever a função primeiro, unintended, fun, função. É muito mais fácil escrever a função primeiro do que nós queremos e depois escrever o teste. Mas, de princípio, o teu teste é que tem que ser o source of truth, ou a fonte de verdade do que é que a tua função deve fazer e não o outro caminho. Yeah, that's it. Cool. Outra questão do Mauro. Na tua implementação de MVVM, por que tens a distinção entre view state e events? Essa foi de certa forma algo que nós tivemos uma opinião forte no Shopify sobre como fazer, porque existem alguns casos, por exemplo, existem casos em que podes querer enviar um view state. Nós estamos a utilizar live data. Na verdade, o problema começou porque utilizamos live data para fazer isso, e tanto que tivemos que escrever. Se forem anotar, aqui eu estou a utilizar o Single Live Event, Single Live Data, que na verdade é uma biblioteca com extensions no Live Data que nós criamos no Shopify, exatamente para resolver esse problema. Live Data não permite enviar duas coisas muito rápido. Então, havia um caso em que nós precisamos de enviar um view state e enviar um view action para fazer uma outra coisa, e acabamos criando simplesmente a distinção de que view state é só o que nós queremos desenhar no screen, e view actions or events na verdade, alguma coisa que nós queremos mandar que o view faça, tipo, diferente de desenhar no UI. Normalmente, events costuma ser ou abrir um bottom sheet, por exemplo, ou fazer navigate back, ou fazer dismiss do keyboard. Não é necessariamente desenhar algo no UI, mas é um comando que só pode ser feito por um componente que tem acesso a essas coisas. Então é basicamente essa diferença. E arrisco-me a dizer que é muito particular ao Shopify, e acabou entrando no SDK porque é o que eu estava mais familiarizado e não queria ter de pensar numa outra coisa.
Good. Temos uma questão do Ivan. Ele diz: tenho uma app onde todo o código está em duas ou três activities. Como posso adicionar testes mantendo as features atuais? Ok, boa pergunta, Ivan. E a primeira coisa que recomendo é que faças a rearquitetura da tua aplicação. Não precisas, se tens duas, três activities, começa com a primeira activity. Particularmente não gosto de escrever código na activity, por exemplo, aqui no SDK, se forem anotar o Payment Activity, basicamente não tem nada. E quase todas as aplicações que escrevi nos últimos meses não tem nada por causa do Navigation Graph. Então, haveria de recomendar que passasse o código da UI para um fragment e dentro do fragment, cada uma dos componentes, se puderes criar custom views, melhor ainda. E depois eu aconselhava a começar a utilizar o MVVM e basicamente utilizando o MVVM vais chegar a essa estrutura de forma natural. Vais poder testar, porque vais conseguir fazer essa separação do código que está no fragment e a tua lógica de negócio que está no view model e qualquer outro tipo de lógica que possa estar no model e vais poder testar esses dois componentes de forma isolada sem teres de testar as tuas UIs. Great. E agora a última questão, que foi, na verdade, a primeira, do Ornélio. Ele pergunta o que significa ser Senior Android Developer na prática. Good question. Acho que depende de empresa para empresa. No Shopify, tem internamente diferentes categorias, tipo do que nós chamamos de nível de impacto, que é basicamente o que é que se está à espera da pessoa fazer. E como Senior Developer, a ideia é que tens problemas, a solução não está muito clara ou não tem solução, e a ideia é começar já a procurar as melhores soluções para resolver aquele problema. Não necessariamente sobre escrever código. Por exemplo, a maior parte dos projetos que passei no Shopify, por vários, já fiquei 6 meses sem escrever uma linha de código sequer quando estava a trabalhar na nova arquitetura. E basicamente era pensar, ver os diferentes use cases da aplicação e tinha um problema para resolver. Nós precisamos de tornar nossa equipa mais eficiente e nem sempre a resposta é, por exemplo, utilizar uma estrutura de dados completamente diferente. E a verdade é que não existe uma resposta específica. Então, por exemplo, no conceito de Shopify, Senior Developer, traduzindo da forma mais simples, porque é uma tabela completa, é basicamente esse tipo. Alguém que com um problema sem solução ou com solução não muito clara consegue explorar as diferentes soluções e resolver o problema. That's basically it. E abaixo de Senior Developer, que é o que alguém poderia perguntar a seguir, normalmente existe um problema, existe uma solução, tem que ser feita, a pessoa tem que implementar. That's it. E acima de Senior Developer, que normalmente é Developer Lead, normalmente a esse nível a pessoa está à espera não só de fazer todas as coisas que fazia como Senior Developer, mas também trabalhar, por exemplo, inter-teams e olhar para as coisas de forma mais holística e não especificamente para um certo problema num certo code base, mas também como é que isso relaciona-se com todas as outras partes da plataforma, basically. E como é que as coisas são, como é que as pessoas, os senior developers e os developers acabam organizando o trabalho para fazer release da aplicação. Mas é um sistema que acredito que seja diferente de empresa para empresa, and that's it. Awesome. Acabaram as questões. Thank you, Dário, pela apresentação. Acredito que foi útil para a comunidade. Thank you, Rosário. E como dizia, quem tiver alguma outra questão, pode colocar no GDG Maputo ou no Meetup. Eu vou partilhar os slides com o Rosário daqui a alguns dias.
E volto a dizer que o M-Pesa SDK é aberto, qualquer pessoa pode desenvolver. Já agora, há 2 semanas atrás, quem tiver curioso pode olhar para o histórico e há de ver que fiz umas mudanças enormes e foram exatamente porque não, algumas partes não eram fáceis de testar ou quase impossíveis. Então fiz essas mudanças há umas semanas atrás e até agora não há teste. Então eu vou escrever o primeiro teste só para colocar a estrutura lá, mas quem quiser fazer um pump-up de stats do GitHub, convido a escrever mais testes e a contribuir para o SDK. Então, Alright, thanks, Dário. Então, obrigado pessoal por terem participado deste evento. Como já tinha dito no início, este mês teremos eventos todas as quartas-feiras. Então, voltamos a ver-nos na próxima quarta-feira, dia 17, onde teremos um meetup sobre Jetpack Compose com Manuel Ernesto. Então, até lá.